E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago de Barni e você está no Filodoxia para a crítica de Pantera Negra. Bora lá? E você já sabe, já deixa logo aquele like maroto, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e bora começar! Começando os trabalhos aí com a ficha técnica. O filme é escrito e dirigido por Ryan Coogler, do ótimo Fruitvale Station e Creed, junto com a música trilha sonora de Ludwig Göransson, que também trabalhou com ele em filmes anteriores. E ainda tem uma coisa interessante, que é a diretora de fotografia, Rachel Morrison. Então você já tem toda uma equipe acostumada a trabalhar com a temática racial, que trabalham juntos há muito tempo. E bacana da Marvel deixar essa equipe que tem expertise em trabalhar com filmes de temática étnica, que discutam a questão racial, política. Realmente, essa equipe fez o trabalho com primor, fez um trabalho com paixão. Aviso importante, esta crítica é com e sem spoiler. Vou fazer a análise do filme, dar a minha nota, a minha opinião, e depois que eu fizer a nota do filme, aí eu comento os spoilers. E também vou falar um pouco sobre a minha má experiência com o filme lá no UCI, no Rio de Janeiro. Rapaz, foi complicado. Tranquilo? Enredo. O filme acompanha a história de T'Challa, que perdeu seu pai em um atentado que aconteceu lá em Guerra Civil, e agora, além de assumir o manto de Pantera Negra, ele tem que assumir o trono de Wakanda. Em todos os seus conflitos em como ser um bom rei, como ser um Pantera Negra, questão de intriga palaciana, de legitimidade de poder, o papel de Wakanda frente ao mundo, o filme é bastante rico em suas temáticas. Black Panther lives. E usa basicamente a história de T'Challa e Wakanda para discutir outros temas. Vamos começar aí com a direção de Ryan Coogler. Ryan Coogler, depois de Taika Waititi, é o segundo diretor assim com mais pegada, com mais assinatura, que a Marvel começa a deixar imprimir um pouco mais do seu ritmo, e isso é muito bem-vindo para os filmes da Marvel, refresca um pouco a já batida fórmula Marvel com um tom mais autoral. E Ryan Coogler aqui consegue imprimir, dentro de certas circunstâncias, um pouco do seu trabalho em Fruitvale Station e em Creed. Ryan Coogler sabe do que está falando, sabe com quem está falando e o que quer dizer. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Faz do filme um filme único. O roteiro e a direção de Ryan Coogler consegue dar ao filme tudo aquilo que eventualmente Mulher Maravilha conseguiu fazer, elevando um pouco a escala com relação à representatividade, não só de gênero como de etnia, e também consegue fazer tudo aquilo que Guerra Civil não foi. No terceiro ato do filme você tem de fato uma espécie de guerra civil, digamos assim, com todos os aspectos mais animalescos, de tom de urgência e emergência, que Guerra Civil talvez não tenha conseguido fazer da melhor maneira possível. E também, em outra medida, a direção, junto com cenografia e etc., faz de Wakanda um mundo extremamente crível, como de repente Asgard não conseguiu ser feito em Thor 1 e Thor 2. Asgard parece algo um pouco mais etéreo, e aqui o Wakanda é muito vibrante e viva. Ryan Coogler, nas cenas de ação aqui, ele mostra todo o seu traquejo que ele apresenta em Creed. Apesar de aqui, em Pantera Negra, ele não ser tão bem resolvido, você vê a presença dessa direção mais fluida do Ryan Coogler. Você tem duas sequências principais, que é a tal famosa luta, ou a sequência do cassino, e depois a sequência final e algumas batalhas ali de duelo para ver quem vai assumir o trono e etc., que o diretor escolhe um jeito interessante de filmar, mesmo em computação gráfica, com a iluminação que favorece a visibilidade do espectador, eventualmente com alguns cortes exagerados, mas no geral as cenas de ação funcionam e funcionam bem. Eu não sabia que era uma mulher que estava fazendo a fotografia desse filme, que também tinha feito a fotografia do Mudbound. No que diz respeito à ambientação e ação, talvez seja um dos filmes mais solares, mais claros. A fotografia aqui da Rachel Morrison me lembrou e de repente enuncia o que pode vir a ser o Rei Leão da Marvel/Disney. Tem um pôr do sol maravilhoso, uma iluminação extremamente interessante que te convida a mergulhar nesse universo de Wakanda. E mesmo com muito CG, a fotografia é um destaque do filme. É a música de Ludwig Göransson, que é uma batida bem interessante. Isso é bem-vindo ao filme porque acrescenta a história e não te tira da história a música. É um aspecto bastante interessante do filme e compõe junto com a trama. Elenco. Uma das melhores coisas do filme é esse elenco. Que elenco bem escalado, que atores bons, como é importante a questão da representatividade. Eu não sei o que é, não imagino o que é a alegria de você poder se ver representado já no pôster, um vídeo que viralizou há algum tempo na internet, mostrando como é importante a representatividade. O talento dos atores, de alguma forma, faz isso se tornar ainda mais importante.
Você vê que há paixão, que há importância no que está sendo feito. Que elenco bom. O Chadwick Boseman, ele faz um sotaque que ele já acrescentou lá em Guerra Civil. Isso acrescenta bastante a trama, dá um tom bem regional. E o diretor também consegue trabalhar a ideia de você colocar algumas falas não em inglês, mas em dialetos, em idiomas nativos. Como o Pantera Negra ele é imponente, como o rei ele fica titubeante entre o legado do pai e o futuro que ele quer para o Wakanda. E essa questão freudiana, edipiana e eventualmente até um traço de Shakespeare, Hamlet, Ricardo III, está muito presente no filme, e mérito aí também do roteiro do Ryan Coogler. Letitia Wright faz a irmã do príncipe T'Challa e ela tem um papel interessante. Achei ela menos engraçada e menos funcional do que a maioria tem achado. Mas ela funciona bem, ela funciona como uma espécie de Kay do James Bond, e ela acrescenta a trama no sentido de dar um pouco de leveza. Tudo pra ela é festa, tudo pra ela é jovial. Talvez, quem sabe, um dia ela assuma o manto de Pantera Negra, tal qual acontece nos quadrinhos, com Danai Gurira com um papel muito, muito interessante. A Dora Milaje é badass, ela é pra caramba. Okoye é demais, cara. O Daniel Kaluuya, que é o queridinho de Korra, também está muito bem no filme. Lupita Nyong'o, nossa, que mulher linda, que mulher maravilhosa. Também está ótima no filme. A imponência da Angela Bassett, apesar de não ter muito o que fazer, ela tem uma presença de tela bacana como a Ramonda, a mãe de T'Challa. O Andy Serkis faz uma coisa bastante histriônica. Ele consegue extrair muito do material que ele tem. O personagem do Martin Freeman, ele é muito carismático. Aparentemente sem muita função no filme, mas o roteiro consegue dar uma função a ele no terceiro ato do filme. Talvez seja um dos personagens menos desenvolvidos, mas não compromete a trama. E o Forest Whitaker, ele tá naquele tom um pouco acima, às vezes até quase que um overacting, como ele fez em Rogue One. Mas tá de boa, ele me lembrou em alguns momentos o Rafiki do Rei Leão. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. Deixei ele pro final, Michael fucking B. Jordan. Que coisa maravilhosa. O filme cresce com a entrada desse ator. E quando ele entra no filme, na segunda metade do filme pra frente, o filme melhora exponencialmente por conta do personagem que é bem escrito e é bem executado. Palmas aí a Michael B. Jordan, que realmente acrescenta e traz um trabalho muito bom de ator que faz com que o filme suba junto. Ele faz o Nêmesis do T'Challa e esse Nêmesis é importante na construção da personalidade do T'Challa. Realmente um trabalho excepcional aqui, tanto de roteiro quanto de atuação. Quem que não tem um crush, né? E vai figurar junto com Loki como um dos melhores, se não o melhor vilão da Marvel até agora. Eu estou sentindo uma treta! Olha, realmente o elenco sensacional. O elenco é maravilhoso, mas eu quero aqui dar os meus parabéns ao meu querido amigo Rodrigo Oliveira, que dubla o T'Challa, o Pantera Negra. Parabéns, querido. Ryan Coogler consegue aqui, junto com seu elenco e com toda a equipe que está envolvida no projeto, elevar um pouquinho além a questão da mera indústria. É claro que há dinheiro, é claro que há um interesse comercial, mas você consegue sair dali pensando alguma coisa. Isso é muito relevante, é muito importante, sobretudo para as crianças, para os jovens que estão assistindo o filme. Então esse elenco dá a força necessária para a história ser o que ela é, uma história forte. Se liga aí que é hora da revisão. A temática do filme, antes de a gente fechar e eu dar a nota do filme, o papel da mulher, como é bacana você ver a noção de mulheres como guarda-costas. Elas são lindas, são maravilhosas, são fortes, um senso de dever, não ser fiel a uma pessoa, mas sim ser fiel à sua função. Outro ponto interessante é a questão da crítica que é colocada ao processo civilizatório, entre aspas, ou colonizador. O diretor aqui consegue colocar uma crítica interessante à ideia de civilizados, à ideia de civilizador ou de colonizado e toda a barbárie que há. Uma fala muito forte sobre escravidão e, ao mesmo tempo, um interdito de fala do homem branco que eventualmente não tem o direito de falar sobre questões relacionadas ao povo de Wakanda. Uma das primeiras sequências do filme já faz uma referência ao grupo terrorista islâmico Boko Haram. Quem sabe já vai perceber ali que você tem diversas narrativas entre a não violência e vão colocando as questões de disputa tribais que existem até hoje na África. E aí você tem um embate à desobediência civil de Martin Luther King de um lado, você tem um outro tipo de resistência que admite a violência, que é de Malcolm X, do outro. O Huey P. Newton ali em 65, 70 é um dos fundadores do Partido dos Pantera Negra. Isso já aparece no primeiro pôster do filme, que foi muito criticado, mas a referência já é boa. Isso não é uma discussão apenas étnico-racial, é uma discussão humana. You're goddamn right.
A humanidade discute isso o tempo inteiro. A gente está discutindo o que foi feito na Síria, por exemplo, as chacinas que acontecem na África, a morte de católicos, a morte de judeus, palestinos, como o mundo responde a essa crise, construir ou não construir barreiras, muros. O filme, de alguma forma, na melhor maneira possível, claro, é um blockbuster, ele pincela essa paleta de cores de discussão socioculturais, antropológicas e políticas de uma forma bastante íntegra, bastante honesta. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Os únicos problemas, assim, do filme, questão de algumas decupagens na hora das cenas de luta, algum CGI um pouco mais exagerado e parece haver dois filmes que não se comunicam muito bem. O primeiro filme, antes da entrada do Killmonger, não me pegou tanto quanto o segundo filme depois da entrada do Killmonger. É isso, pessoal. Por isso tudo, a minha nota para Pantera Negra é nota 9. Vou dar um 9 pro filme, um 9 com capricho. É um excelente filme que vale a pena e merece ser visto. Não esquece de deixar um like, de se inscrever no canal. Uma perguntinha, você acha que os filmes como Mulher Maravilha e Pantera Negra estão conseguindo ir além da indústria cultural em Hollywood? Eles estão conseguindo de fato ou é apropriação cultural, esse tipo de coisa? Deixa aí nos comentários. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Mataram os dois. Como assim mataram o Killmonger e mataram o Ulysses Klaue, rapaz? Que é isso? Meus amigos, minhas amigas, que coragem. E também fiquei impressionado com não aparecer nenhuma joia do infinito no filme, não tem nenhuma relação com Guerra Infinita direta. Muito pelo contrário, ele faz referência direta à Guerra Civil, que é o filme anterior. Pra frente não tem nada. Você fica até meio perdido com relação a por que o Wakanda está nos trailers de Guerra Infinita. E a questão do rei, do pai do T'Challa, ter matado o próprio irmão. Coisa interessante que acrescenta ao personagem do Michael B. Jordan, as mortes no filme, elas são pesadas, né? Ele é um filme grave. Olha, eu gostei muito disso. Ah, cena pós-crédito. A primeira é, ó, tapa na cara do Trump, tapa na cara do Trump. Homens inteligentes constroem pontes, homens idiotas constroem muros, seu idiota. Eu entendi a referência. UCI Rio de Janeiro, graveto do teu... Que sessão ruim que eu assisti, o filme tava com um som estranho, aí de repente faltou luz, aí depois quando voltou a luz, voltou sem ar-condicionado. O óculos 3D é um óculos que pra quem usa óculos não encaixa direito. Volta mais um pouquinho. Volta. Volta a cena da cachoeira, tá bom? Tá bom aí é o final da lutinha, né? Muito ruim. Olha, minha experiência no UCI Rio de Janeiro no dia 15 de fevereiro foi péssima.